E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E a aula de hoje, pessoal, é sobre ligações químicas, certo? Mas antes de detalhar o que é ligação química, ligações químicas, pessoal, depende um pouco, de tabela periódica, certo? Então, a gente vai depender na tabela periódica das famílias. Por exemplo, a tabela periódica é dividida em famílias, certo? E em ligações químicas, a gente vai precisar da família 1A, 2A, 3A, 4A, que é a família do carbono, 5A, que é a família do nitrogênio, 6A, que é a família dos calcogênios, 7A, que é a família dos halogênios e, por fim, 8A, que é a família dos gases nobres, certo, gente? Quando a gente fala em nobre, então os gases nobres são os elementos nobres, que estão estáveis na tabela periódica, beleza? Então nota isso aí, viu, gente? Família, na tabela periódica, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que é a família dos gases nobres, certo? Então, gente, em ligações químicas, a gente tem vários tópicos, certo? E dentre um deles é ligações iônicas, certo, pessoal? Então, que é o estudo que a gente vai estudar agora. Tem ligações iônicas, tem ligações covalentes, tem ligações metálicas, geometria molecular, certo? Que é uma das aulas que vai ter também no canal, beleza? Então, gente, vamos aqui à aula. Ligações químicas. Em ligações químicas, pessoal, os átomos eles vão se ligar entre si e formar os compostos, ou seja, formar as fórmulas moleculares, beleza? E em ligações químicas, a gente vai estudar o quê? Ligações iônicas, que é a transferência de elétrons de um elemento metal para um elemento químico não metal, certo? Então, o que é que vai acontecer em ligações iônicas? O elemento químico metal, ele vai perder elétrons para o elemento químico não metal, ou seja, na tabela periódica, pessoal, a gente tem os elementos metais e os elementos não metais, beleza? Então, vamos aqui, ó. Antes, a gente tem que saber um pouco da teoria do octeto, certo? Que diz o seguinte: para um átomo ficar estável, ele tem que possuir 8 elétrons em sua camada de valência, se assemelhando aos gases nobres, beleza, gente? Então, a teoria do octeto, pessoal, diz o seguinte: que para um átomo ficar estável, esse átomo ele tem que ter 8 elétrons em sua camada de valência, se igualando aos gases nobres. Então, o que é que acontece? No caso dos metais, eles vão perder elétrons, na sua camada de valência e ficar com 8 elétrons, se igualando aos gases nobres. No caso dos ametais, que são os elementos não metal, eles vão ganhar elétrons, certo? Ficando com 8 elétrons em sua camada de valência, beleza? Então, vamos aqui o seguinte, gente, ó. Eu tenho o seguinte exemplo: estabeleça a ligação entre os seguintes átomos. Letra A, eu tenho o potássio, que vai ter número atômico 19, certo? Que vai ter 19 elétrons. E o cloro, que tem número atômico 17, que vai ter 17 elétrons. Na letra B, eu tenho um alumínio, que tem número atômico 13, e o oxigênio, que tem número atômico 8. O potássio, tem número atômico 19. Então, vou pegar esses elétrons e distribuir nas camadas de acordo com os subníveis. Então, vamos aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Beleza, gente? Então, vamos contar aqui os elétrons aqui, ó. 2 e 2, 4, mais 6, 10,
12, 18, 19. Então eu vou ter 19 elétrons. Então, gente, vocês prestem atenção, certo? Na última camada aqui, ó, na quarta camada N, eu tenho um elétron, certo? Então o potássio, ele vai ter um elétron na sua camada de valência. Então a gente vai simbolizar, pessoal, aqui, ó, vai simbolizar o potássio, certo? E ele tendo um elétron. Esse 1 aqui, gente, vem para cá, viu? Ele vai ter um elétron. Isso aqui é o esquema de Lewis, beleza? Isso aqui é o esquema de Lewis, cientista Lewis, beleza, gente? Agora a gente tem o cloro, pessoal. O cloro tem número atômico 17, certo? Então a gente vai fazer a distribuição desses 17 elétrons nos subníveis, né, ó, nas camadas. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, né? 3s2 e 3p5, beleza, gente? Então o que é que eu observo aí, ó? Na última camada, que é a terceira camada M, eu tenho quantos elétrons? 2 mais 5, 7, né? Então eu vou ter 7 elétrons ao redor do átomo de cloro, certo? Então eu coloco o cloro, então eu vou ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Beleza? Isso aqui, pessoal, é o esquema de Lewis, certo? A gente representa os elétrons com bolinhas ou asteriscos, beleza? Então vamos aqui, gente, ó. O potássio é o metal, certo? Potássio é o metal, beleza? E o cloro é o ametal, beleza? Então, o metal perde elétrons para o ametal, no caso é o cloro. Então aqui, ó, o potássio, certo? Então, potássio tem um elétron, vai perder elétrons para o cloro, que tem 7 elétrons em sua camada de valência, beleza? Então o que acontece, gente? Como o potássio é um metal, então ele vai perder esse elétron para o cloro ficar com 8 elétrons, certo? E ficar estável de acordo com a teoria do octeto. Então o cloro ele fica estável, se igualando, né? se assemelhando aos gases nobres, beleza? O que acontece? Ó, o potássio vai perder esse elétron aqui para o cloro, beleza? Então, gente, aqui eu vou ter a fórmula eletrônica, certo? Fórmula eletrônica. Então, como é que vai ser a fórmula eletrônica aqui, ó? Eu tenho o potássio, certo? Então, potássio, né? Potássio e o cloro, certo? E o cloro. O potássio, pessoal, ele perde um elétron. Então ele fica com carga elétrica positiva mais 1 ou mais. E o cloro ele ganha um elétron. Então ele fica com carga elétrica negativa menos 1 ou menos. Isso aqui é a fórmula eletrônica que envolve o potássio e o cloro. E a fórmula molecular, como seria? Então, gente, ó, fórmula molecular, certo? Eu tenho só o K e o cloro, né, ó, que é o cloreto de potássio. Então isso aqui é a minha forma molecular KCl, certo? Então a forma molecular que envolve o potássio e o cloro é o cloreto de potássio, beleza? Então qual é o objetivo aqui das ligações iônicas, pessoal? O que? É o seguinte, é que um átomo metal ele vai perder elétrons para um átomo não metal, beleza? Então essa aqui é a nossa resposta da alternativa A. Na alternativa B, vou apagar aqui, gente. Alternativa B, certo? Sei que o alumínio ele tem 3 elétrons ao seu redor, certo? E o oxigênio tem 6 elétrons
ao seu redor, certo? 6 elétrons ao seu redor, beleza? Então o que é que acontece? O alumínio, por ser metal, ele vai perder esses 3 elétrons para o oxigênio, que não é um metal, é um ametal, beleza? Vamos aqui, ó. O alumínio perde esses elétrons para o oxigênio fica com 7 elétrons. Então ele vai perder esse outro elétron para o oxigênio. O oxigênio agora fica com 8 elétrons, ou seja, fica estável. Só que o alumínio, ele tem mais um elétron para perder. Então a gente coloca mais outro oxigênio, certo? Então, com os 6 elétrons, certo? E o alumínio perde esse outro elétron. Só que o oxigênio ainda precisa de mais 2, precisa de mais um elétron aqui, ó, para ficar estável. Então a gente coloca outro alumínio com os 3 elétrons, certo? Perdeu esse elétron aqui, ó, para o oxigênio, beleza? Então esse oxigênio e esse outro oxigênio está estável. Só que o alumínio aí tem 2 elétrons para perder. Então a gente acrescenta mais outro oxigênio com os 6 elétrons, certo? Então o alumínio perde esses 2 elétrons que tinha para perder. Então esse oxigênio está estável com 8 elétrons, esse também e esse também, certo? Então, gente, a gente vai dar a fórmula eletrônica, certo? Eletrônica, vou ter o alumínio, certo? 3 mais, né? E o oxigênio, 2 menos, porque ele ganha 2 elétrons. E aqui, pessoal, eu tenho 2 alumínio, ó. Então, coloco um 2 aqui abaixo, certo? E aqui eu tenho 3 oxigênios. 1, 2, 3. Coloco 3 aqui abaixo. Beleza? E a fórmula molecular, como seria? Fórmula molecular, vou ter o alumínio, certo? O oxigênio. Então, eu tenho 2 alumínio, vai ficar Al2 e 3 oxigênios. 1, 2, 3. 3 oxigênios. Fica o Al2O3, o óxido de alumínio. Beleza, gente? Então, pessoal, nossa aula foi essa, certo? Ligações iônicas. Espero ter contribuído com vocês aí, certo? Se vocês gostaram do vídeo, dá um like e se inscreve no canal, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!